no laboratório do John Chapin lá, depois de ser escalpelado pelo táxi, né? Eu comecei a implementar as técnicas de salvar dinheiro que eu fazia aqui na USP, porque não tinha dinheiro. Então eu tinha que reclassificar agulha de injeção, tinha que, né, esterilizar de novo, enquanto lá eles jogavam fora e pegavam uma nova. Aí o John virou para mim e falou: Miguel, você está nos Estados Unidos agora, fica calmo, eu tenho dinheiro, milhões de dólares. Isso nos primeiros meses, né? 6 meses depois, no final do ano, ele chega assim para mim: Miguel, sabe as suas técnicas aí de salvar grana? Falei: sei, professor, aquelas que você falou que não era mais para eu fazer. Falou: continua fazendo, você me salvou $20 mil no último mês. Por quê? Porque não tinha grana aqui. Então, enquanto o americano ia lá, pegava uma seringa nova e jogava fora, a gente reciclava a seringa, né, para os ratos, né? Ou a gente fazia cirurgias muito mais bem feitas, porque eu tinha treinamento cirúrgico da Faculdade de Medicina, que nenhum pós-doc dele tinha. Então, morria muito bichinho, rato lá. Eu nunca perdi ninguém. Eu ia lá, fazia a cirurgia, o bichinho recuperava e ficava meses lá, né? Então, o John, quando eu trouxe ele para o Brasil, ele falou: olha, depois que você veio para o laboratório, eu só quero pós-doc brasileiro. Porque vocês são meio malucos, vocês inventam umas coisas, vocês fazem uns troços diferentes que nunca ninguém me ensinou a gerenciar um laboratório de pesquisa assim. Tá vendo? Tá? Então, é a política brasileira assim, de ciência, de infraestrutura científica e tal. Não tem isso. Isso não existe. Claro que tem. Te treinou a ser o cara que Não, sabe só guardar dinheiro. Foi a necessidade. Foi a necessidade de sobreviver. Mas a necessidade de sobreviver é imposta por esses caras. Então te ensinou Pela isso mal, aí, né? pô. É verdade. É verdade. Isso aí. É a mesma coisa que dizer o seguinte: a defesa do Vasco é tão horrível que o goleiro do Vasco é o melhor do Brasil. Porque ele tem que salvar o time toda hora. É entendeu? isso. Não é isso? É mais ou menos isso. É isso que eu tô dizendo. Tá bom. Então, mas esse que é a minha briga. Entendeu? O que o Manifesto da Ciência Tropical propunha era liberar as amarras do cientista brasileiro e da ciência brasileira, acabar com essa história de nota da CAPES, pesquisador 1A, toda essa burocracia, todas essas camadas que te colocam no currículo Lattes. que te colocam numa camisa de força, liberar essa energia cinética do cientista brasileiro para melhorar o Brasil, para transformar o país. É isso que o teu instituto propõe? É isso que eu proponho, é isso que eu estou fazendo pelo mundo agora. Porque quando eu cheguei lá na China e contei o que eu estou fazendo, os caras falaram: vem fazer aqui também. Legal, gostei da ideia, tá? Por exemplo, a ideia da Universidade do Cérebro, que eu propus em fazer, que é uma universidade voltada para a mente humana. Imagina, todas as disciplinas dessa universidade focadas no cérebro humano. Evidentemente, aqui todo mundo achou que eu tinha perdido mais um dos neurônios, os poucos que sobraram, depois da Copa do Mundo. Cheguei lá, conversando com os caras, gostei, vamos fazer, entendeu? Aqui você não tem interlocutor. Fora daqui, quem entendeu o que a ciência ainda vai fazer pela humanidade, os caras... E não é assim, quanto custa? Os caras não perguntam o preço. Tá? Os caras falam: uau, o que você quer fazer? X, Y, Z. Tá bom, vamos fazer. Então, foi aí que eu me dei conta, no meio da pandemia, que eu tinha assinado, 40 anos atrás, o meu contrato para ser professor universitário, de um troço que agora não existe mais. O que eu assinei para trabalhar, a bolha... Sim. A bolha que eu falei... Aquela bolha lá acabou. Vou renunciar a bônus do mercado financeiro, vou renunciar até a Ferrari, vou renunciar a um monte de coisa, porque os caras me deixam sossegado, os caras me deixam pensar, os caras me deixam criar... Hoje, cara, tem bônus para quem publica mais, viu? Só vou te falar isso. Ah, é? Isso eu não sabia. Tem bônus. Porra, essa eu tô descobrindo o agora. O cara que publica mais, ele tem bônus. Vira uma briga para ver quem publica mais. Não sabia disso. É. Mas enfim. Isso tem muito efeito ruim, né, cara? Muito efeito cara. Ruim. Por isso que, né, eu acho que eu contei para você né, Ciência Tem Sem ninguém Fim. para falar para esses caras que isso cara, é vai ruim? falar, cara. Ninguém ouve, ninguém vai ouvir. Mas então, por isso que eu cheguei e falei: sabe uma coisa? No meio da pandemia, eu estava aqui preso, né? Não tinha como voltar, não tinha avião, não tinha... Eu estava trabalhando de graça para o Comitê do Nordeste, 24 horas por... Imagina, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo estimativa de quantas pessoas vão morrer no dia seguinte, tá? Isso foi um parece um trabalho de merda. Não, foi... Eu sonhava com a tela do computador. Eu sonhava com os modelos mostrando as curvas, sabe? As curvas de mortalidade. Eu comecei a ter um troço meio esquisito. Aí os caras falaram: não, tem que voltar. Eu falei: não dá para voltar, não tem avião. Eu vou a nado. Vou pegar vou lá... Fala com os coiotes. Né? Aí eu cheguei: sabe uma coisa? 40 anos, deu.
E aí eu falei, vou criar o meu próprio Instituto Internacional. Não o de Natal, que está lá bonitinho, vou criar o meu. E ir para o mundo e encontrar interlocutores que topem fazer o que eu quero fazer, que é o projeto que eu estou lançando, que é o Treat 1 Billion, que é o número de pessoas que sofrem de doenças do sistema nervoso central. Isso aí é legal pra caramba. Né? Que eu estou fazendo agora com parceiros na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, fora do mundo acadêmico oficial. Porque quando eu cheguei e contei essa Esse ideia... cara deve te odiar. Não. Eu cheguei pro cara lá que mandava, lá que me conhece, ele Tempore lá na minha universidade, e falou, olha, eu quero fazer isso. Não, muito grande. Não é para nós, isso é muito gigantesco. Eu falei, não, mas depois de 40 anos é o que eu quero fazer. Ah, não, vai ser muito difícil, é melhor você achar outra forma de fazer. Eu falei, tá bom. Vou achar, né? Vou achar, né? Porque, você veja bem, nem na universidade, que é a tal bolha, você pode mais sonhar com a utopia. Entendi. Isso é complicado demais. É complicado. É complicado. Né? Então vai no método Indiana Jones, que é muito mais divertido. Infelizmente, eu fico muito triste, porque Muito eu tô mais divertido. dentro da academia, você vê isso, e você vê gente sendo talentos desperdiçados, a galera vai embora, né, cara? Vai O que embora. a galera faz é vai embora. Entendeu? É que Vai embora. os jovens de hoje não conheceram esse modelo que eu estou descrevendo. Exatamente. Então eles entraram, assinaram, olharam, estão olhando e falando, não vale a pena. E estava ficando muito difícil recrutar alunos para fazer doutorado nos Estados Unidos. Olha Ninguém só. mais queria pagar o preço. Entendeu? E está Entendo. acontecendo aqui. Tá? Porque é uma vida muito difícil. Tá né? uma crise danada, mas aí tem o negócio de bolsa e tudo, é tudo ruim, né, cara? Mas eu, por exemplo, quando o aluno chega pra mim e fala assim, professor, recebi aqui tal, eu falo, vai embora agora. Vai embora agora. Recebeu Não a pensa nem proposta duas base. vezes, cara. Não pensa nem duas É vezes. muito triste. Tem algum esforço? Não tem nenhum esforço, na verdade, eu suponho, No mundo. pra gente, vamos lá, pro Brasil trazer esses caras de volta pra um programa científico sério. Não tem. Veja, o problema é que se você for tentar fazer esse programa científico, vai ser nos moldes do que existe, porque você não consegue escapar da macroestrutura. E Tá? o que é que tu propõe, cara? Acabar com a macroestrutura. É isso aí. É o sistema que tá fudido. O Sérgio sabe tão bem quanto eu. Qual foi o Ministério da Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos? Nunca existiu. Nunca teve. A grande sacada americana, no meio da guerra, um cara chamado Vannevar Bush, que não é parente dos Bush, que era o supervisor do projeto Manhattan, lá da bomba, né? Que era um professor... Parece no filme, pra quem não viu, não viu o filme, ele aparece? Parece. Ele era um cara que era o líder mundial de computação analógica. Imagine, na época que os computadores digitais começaram a surgir. Ele era o maior cara de máquinas analógicas do MIT. Ele chegou para o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e falou, nós temos que criar o National Science Foundation. Isso aí, os Estados Unidos criam isso aí. Nós temos que NSF. criar uma fundação que pague para os caras pensarem estrategicamente, cientificamente. Ele não falou para criar uma estrutura de ministério, burocrata aqui, burocrata... Claro que tem a burocracia do NSF, tá? A NSF revolucionou a ciência americana. Aí, do lado, eles criaram o NIH, que eu trabalhei com eles durante 30 anos. National Institute of Health, para financiar pesquisa biomédica. E assim vai. Eles têm o Tá. NRAO, que é o National Radio Astronomy Então, e tal. é E distribuído. aí vai. Você entendeu? Tá. É quem dá a grana. Não tem um cara lá que senta em Brasília, em Washington. Teve recentemente, quando o Biden foi eleito, ele decidiu, não, vou pôr no gabinete um cara lá, o Eric Landros, para ser o... Bom, o cara durou 6 meses. Né? O cara brigava com todo mundo, Porque descobriu também todo barato. ele estava muito abaixo dessa Muito. outra estrutura, Exato. né? Que já existe há muito tempo. Não, e essa estrutura... Só que assim, o presidente dos Estados Unidos tinha um advisor científico que senta do lado do Oval Office, tá? Então acontece qualquer crise no mundo, pandemia, a Coreia do Norte solta um míssil, sei lá o que acontece, o advisor entra na sala e fala, olha, o prêmio Nobel de Física nosso lá da Califórnia vai ligar para o senhor para contar como é que funciona esse barato e eu já tenho um briefing, você entendeu? É isso. Você não precisa de uma estrutura macro para fazer ciência. Você precisa de gente com talento, você precisa de recursos e uma infraestrutura para você praticar a arte. Tá? A gente tem pelo menos a infraestrutura para praticar. Não, nós temos. Aquela é dividida, cara, porque aqui você tem o MEC, né? E você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então você está numa universidade, você responde a quem? É uma Mas bola veja, muito dividida. nós temos cara. uma coisa positiva. Nós temos uma das maiores redes públicas de universidades Isso do aí. mundo. Tá. Ninguém sabe disso no Brasil, tá? Como o SUS ninguém conhece no Brasil,
A China não tem esse modelo de saúde pública que nós temos aqui, eles estão querendo criar agora, depois da pandemia. Tá? O modelo de rede de universidades públicas brasileiras é um dos maiores do mundo, universidades federais. E tem as estaduais em alguns estados. Né? Inclusive, São Paulo, por exemplo, tem várias de grande destaque. Você tem a infra. O que você precisa é libertar os caras. Entendeu? Você libertar a capacidade de produção intelectual de alto nível. E dar voz. E precisa de mais grana também. E precisa de, claro. Bom, eu ia falar para você agora. É porque tem essa rede, mas você visita as universidades por aí. Mas antes da pandemia, o National Institute of Health, da onde eu peguei milhões de dólares na minha carreira, o orçamento anual deles era acima de 35 bilhões de dólares. Nossa. Uma agência de fomento científico. Tá? Uma. O orçamento brasileiro não faz cócega no NIH. Tá? Quando eu fiz o Manifesto da Ciência Tropical, nós estávamos investindo menos de 2%, menos de 1% em ciência e tecnologia no Brasil. Pô, você não vai a lugar nenhum com isso. Tá? De fato. Não vai, não vai. Não dá pra a gente se desenvolver e se tornar um lugar, Olha, um país. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas a gente pode checar depois. E eu não tenho nada contra o esporte. Pelo contrário, você sabe, eu adoro esporte. Mas eu acho que o Bolsa Esporte, o Bolsa Atleta é maior do que uma bolsa de doutorado no Brasil. Tá? Tudo bem, tem que manter o apoio aos atletas, não há dúvida nenhuma. Vamos equiparar. Né? Doutorado, o cara que está fazendo doutorado vai ter um impacto para a nação, se for bem feito, né? Tremendo. Hoje está o quê? O doutorado 2.800, né? Uma coisa assim? Aumentou um pouquinho. Olha, eu preciso checar direito, porque eu vi o número, eu não sei se a fonte é fidedigna, mas, se eu não me engano, é maior. Não tenho nada contra a Bolsa Atleta, mas então vamos fazer a Bolsa de doutorado, né? No mundo inteiro, o mestrado acabou. Tá? Sim, agora já vamos direto, já vai direto. Vai tudo direto para o doutorado. Nós ainda temos um investimento tremendo aqui em mestrado. Não sei se vale a pena. No mundo esse modelo ciências biomédicas, física, a vasta maioria dos caras de talento vai direto para fazer doutorado. Eu fiz doutorado aqui direto na USP, foi uma briga de foice para eu conseguir fazer isso. Os caras queriam que você Brasil passasse é pelo... muito Em 84. Mas eu já tinha paper publicado, eu já ia em congressos fora do Brasil. Eu falei, pô, mas por quê? Né? Não, é uma perda de tempo. Era apenas um passo burocrático. Era um passo burocrático que eu ia perder um ano. O mestrado ambiental que o pessoal usa hoje é para pessoa... É como se fosse um nivelamento para o doutorado. E também para suprir as deficiências da graduação. Isso. Né? Tem essa também. Né? Então, a ciência no Brasil poderia ter um papel muito mais fundamental. E a grande diferença também nossa, por exemplo, da China, é que as pessoas na rua falam de ciência. Isso aí que é maneiro. Isso Tá. é que é Pô, maneiro. mas assim, cara, eu sinto... Claro que eu tô falando do pedacinho que eu consigo olhar. Mas do pedacinho que eu consigo olhar, cara, internet, assim, no Brasil, pela internet, não sei o quê, eu acho que nos últimos anos a gente teve mais pessoas prestando atenção nesse tipo de assunto. Por que eu tô falando isso? Não, é verdade. Porque, cara, sei lá, deve ter um mês, o Sergião tava fazendo uma live de um eclipse que tinha 500 mil de pessoas assistindo. Mas é graças ao Sérgio e outros divulgadores científicos brasileiros que essa penetração aumentou. Né? Não há dúvida nenhuma. Claro. Mas ainda é uma bolha. Tá? Isso ainda é, Nós somos 205 milhões de pessoas. Tá? Quando surge uma novidade científica, tá? Ela não é discutida no bar.